Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 15 do Morrendo no Dying Light 2. Continuamos exatamente de onde paramos. Depois do sofrimento que foi o final do episódio passado, agora sim estávamos prontos para voltar a fazer as missões principais. E dessa vez era uma missão muito importante. Bom, primeiro temos que falar com Jack Matt sobre o plano e o que a gente fará em tudo isso. E resumindo bem, primeiro a gente precisa ligar uma usina elétrica para depois aí sim poder ir pro prédio Venice Tower, que é o prédio mais alto da cidade. Nosso objetivo é escalar todo o prédio para lá no topo, bem na antena, no pico mais alto, colocar um transmissor para os caras conseguirem fazer a transmissão para toda a cidade. A Lawan pede pra gente falar com ela e a gente conta que vamos subir a droga do prédio mais alto da cidade pra fazer a parada do transmissor. E ela fala que acha isso uma péssima ideia, porque os caras do Frank e tal, os vigilantes noturnos, já tentaram e falharam miseravelmente. Afinal, tem monstros incrivelmente poderosos e desconhecidos naquela torre. Aí ela fica enchendo o saco falando, ai, vai não. A gente fala, ai, você gosta da gente? Ela fala, vai se fuder, velho, eu tô nem aí pra tu. Ela fica nesse papinho chato pra cacete, velho. Mas no final eu, infelizmente, não tenho a opção de diálogo de mandar ela merda e simplesmente decido só ir pra missão mesmo. Antes de ir pro prédio em si, precisávamos religar a energia. Em teoria, esse não era nem o nosso trabalho, sim dos pacificadores, mas os caras são incompetentes e sobrou pra gente ter que lidar com os soldados do Alts e do Carniceiro. E é claro, depois de 1 bilhão de voadoras, conseguimos matar todo mundo. Infelizmente, depois de derrotar todos os renegados, estava na hora de entrar na subestação de energia e religar toda a parada. E isso é algo que eu não gosto, como eu já disse. Acho chato demais fazer isso, de ter que encontrar um cabo e ter que levar até o outro cabo, pelo amor. Depois de finalmente religar a energia da subestação, aparece esse grupo de 3 renegados bostolas que se acham os fodões. E eu não sei porque teve até mesmo uma cutscene pra eles. Simplesmente são 3 soldados insignificantes. Tá, um deles é um soldado grande, mas ainda assim é só um soldado. Não é nem considerado uma boss fight direito, porque nem barra de vida tem. E do mesmo jeito que eles apareceram, eu sumi com eles. Depois de finalmente ligar a subestação e conseguir entrar no prédio, agora sim era só subir tudo. Só que não, porque os elevadores não estavam funcionando. Então os soldados do Row acabaram indo tentar consertar esse bagulho. Só que a felicidade pobre dura pouco e todas as luzes acabaram de novo. Infelizmente, os soldados do Row estavam precisando dessas luzes por causa das lanternas UVs, que deixavam os zumbis longe. Como acabou agora, precisávamos ir atrás de soldados do Row. Começamos a ir pelo caminho em busca dos soldados do Row, só que eu não esperava que realmente eu iria encontrar voláteis aqui dentro. E agora se inicia uma das partes que eu considero mais tensas desse jogo, que é tentar passar em meio desse monte de zumbis dormindo e voláteis acordados. Claro, eles estão estrategicamente parados especificadamente olhando para direções que tem um espaço que dá para passar, né? Obviamente os criadores colocaram esses pontos cegos na visão dos bichos de propósito para, né, não ser simplesmente um horror passar por essa parte. Só que é claro que não é perfeito porque eu estava nesse jogo uma bagunça completa. Eu quase sou visto umas 3 vezes pelos voláteis, mas eu consigo, eu passo por eles. O volátil quase me viu e acho que eu acabei de confirmar. Não dá pra matar voláteis por trás. Infelizmente chegamos numa área que eu sou obrigado a matar todos os zumbis que estão no meu caminho, e são muitos, mas o bom é que eu já estava economizando recursos até o momento e só agora eu decidi realmente usar um pouco deles, que no caso era granada, que é algo que até agora eu não tinha usado, e olha que eu tinha ganhado há muito tempo atrás. Mas como são zumbis normais, eu não tenho tanta dificuldade assim pra matá-los, e é bem tranquilo nesse ponto do jogo. O último sobrevivente. É o que diz da minha placa de identificação. Não. É o resto do esquadrão. Eles pegaram a gente. Os malditos voláteis. É aqui que a minha história termina, cara. Você não é uma referência ao Lee Scott Fala Kennedy assim. Tem mais do sobreviventes? Resident Evil. Não é que você é otimista? Ô Chris,
Sim, eu acabei pegando a referência de Resident Evil com um cara se chamando Leon e tendo o cabelo lambido, só não é loiro. E também tem o Chris Redfield, só que essa eu não peguei porque simplesmente foquei tanto na do Leon que eu nem percebi que o cara se chamava Chris. E depois eu pesquisei sobre isso e descobri que realmente era uma referência e que era realmente Leon Scott Kennedy o nome do cara. E que o nome do outro também era Chris Redfield, só que pra não tomar um processo da Capcom eles tiveram que mudar o sobrenome. Uma referência muito engraçada, será que esse Chris Redfield também soca pedras? Ih, rapaz, esse não soca pedra não, esse aí morde mesmo. Depois de matar o famoso Chris Redfield, zumbificado tentando ligar a energia, só que vocês acham que é fácil assim? Não, não é tão fácil assim. E agora eu tenho que encarar uma horda infinita de zumbis enquanto eu tento religar os disjuntores. Essa parte é muito engraçada, porque realmente é uma horda infinita. Aparece 2 zumbis por vez, sempre que eu mato os 2 aparece mais 2. E essa parte é curiosa, porque depois que eu ligo uma certa quantidade de disjuntores, uma poça fica eletrificada e mata os zumbis, então eu posso só simplesmente farmar infinitos zumbis sem precisar bater neles, só deixando eles passarem pela poça eletrificada e morrendo. E sim, eu fiz um pouco disso, mas não fiquei muito tempo, afinal eu não tava muito ligando pra isso. E nesse dia da live eu também tava com pouco tempo, então eu não poderia ficar farmando sem parar. Eu consegui, eu liguei tudo, isso foi um trabalho muito chato, mas finalmente ligamos e agora poderíamos voltar lá pro térreo. Aos caídos. E as mulheres. O que é excluir sua esposa? Ai, Forte, rapaz. eu ri. Não vou mentir que se tem algo que eu gostei foi os soldados do Raw. Simplesmente é uma equipe muito engraçada com interações e até que interessante de se ouvir. É pra todo mundo caber aqui? Meio apertado, né? O dedo de quem tá na minha boca. Oi? Agora é isso que eu chamo de apertado. Tá de brincadeira? O buraco dele é tão largo que dá pra enfiar um pulso inteiro. Tá querendo a minha mão na tua cara? Se fuder! Se eu tentar te fuder, eu provavelmente vou cair e ficar preso dentro do seu cu. Velho, que foi isso? Eu não entendi que droga foi esse diálogo paralelo, mas eu fico muito feliz por não ter perdido ele, velho, porque pelo amor, o diálogo bom que teve. Achei que... Mano, Querem ouvir uma piada? esse mesmo. Que porra, caralho. Tô implorando, cara. Eu te dou a minha última cueca limpa se você não contar uma das suas piadas. Isso que dá aquele contar piada, seu Fiquem filho da calmos, puta. cavalheiro. A gente vai morrer. Foi mal, chefe. Nem mais um pio. Tá fora do tom, idiota. Era assim. Dip do dip do dip do diribida do dip do dip do diribida. Uou! Não tem como, velho. Esses caras são muito engraçados juntos, velho. É cada papo um melhor que o outro. Infelizmente, o elevador acaba quebrando e agora somos obrigados a tentar escalar lá pro topo de outra forma. Mas pelo menos já estávamos em um andar e não em metade de um andar. Ele vai virar, falar que tá tranquilo e morrer. Grisbowski, cuidado. Parece limpo. Wilsbowski e o resto da trupe, o que houve? Não. Pô, velho, eu tava gostando dos caras, porque esse jogo tira tudo que eu amo. Quando finalmente acordamos, não encontramos ninguém, além de vários e vários zumbis explosivos. E sim, eles são que nem o jogo passado, não mudaram nada, só a skin. E é igualmente o jogo passado, são incrivelmente fáceis de se lidar, é só passar por eles e esperar eles explodirem. Ou se você tiver com pressa, você tá com uma faquinha desse que dá no mesmo. É, só que além dos zumbis explosivos, também tinha um cuspidor e alguns zumbis corredores normais. E eu tive que encarar tudo ao mesmo tempo e não foi necessariamente complicado, eu lidei com tudo sem morrer. A lanterna veio e as faquinhas ajudavam muito eu. Comecei a vasculhar os corpos e infelizmente achei todos os amigos do Raw mortos. Aiden! Você sobreviveu. Eu pensei que estivesse morto.
Bem que eles queriam. Você vai conseguir, Ron. Vai não. Cacete, eu vou mesmo. O transmissor. O Matt disse que você tá com ele. Eu tô. Você não pode perder ele, Aiden. Não pode. Aqui. O transmissor. Aiden. Não acho que você deva esperar por aquela medalha de batata que eu te prometi. O quê? Tá tirando a minha recomendação, Tenente? Cala a boca. Ok. Nossas identificações. Meus garotos não podem ser esquecidos. Se vir um homem caído, pegue a placa de identificação. Eles merecem, filho. Não morra, por favor, eu te amo tanto, velho. Jogo maldito, ele tira tudo que eu amo. O Will morreu, mas ainda tem uma torre pra escalar. Nosso objetivo nunca esteve tão claro pro próximo episódio. Precisamos escalar essa maldita torre, velho. Essa torre sacana que matou nossos amigos. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Continuamos exatamente onde paramos. Não tivemos nem tempo para ter luto pelo Ro que morreu. Precisávamos continuar escalando a torre, só que simplesmente estávamos presos, estava tudo trancado. Então pedimos para Lawan chamar a droga do Frank, que ele tentou escalar aqui, então ele deve saber um pouco mais. Eu sabia que ia dar ruim! Seus putos morram! Sim, começa a vir uma horda gigantesca de zumbis atrás de mim. Então eu tento me esconder no quartinho do Ro achando que ia ser seguro, mas não é exatamente seguro, mas pelo menos eu consigo matar uma boa parte deles. Até que de repente... Meu Deus! Eu vou matar tudo! Sim, entramos novamente naquela forma zumbificada toda apelona e forte, que conseguimos matar cada zumbi com só um peteleco. Ficamos nisso por um tempo relativamente considerável. É muito zumbi que tava aparecendo e muito zumbi que o protagonista tava matando, velho. Começou a ser chato, mas também tava muito engraçado bater nos zumbis e saírem voando. Mas depois de um tempinho batendo, a tela ficou escura. Quando finalmente recobramos a consciência, todos os zumbis já estavam mortos, mas pra minha satisfação, os drops ainda estavam lá, e eu me deliciei coletando tudo. E ela também conseguiu contatar o Frank. E resumindo, foi nesse andar aparentemente que o Frank perdeu toda a equipe dele dos vigilantes noturnos. Ele não queria nos ajudar, porque ele já tinha desistido de tudo, e blá 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 blá. Aí o Frank e ela tem uma discussão, e sai essa pérola aí. Frank, seu Zé Buceta, velho, bêbado e fedorento. Por que você não se recompõe e não vacila uma vez na vida? Seu Zé Buceta é de lascar, velho. Que ofensa pior que essa vocês já ouviram na vida. Depois dessa, até o Frank mudou de ideia e decidiu nos ajudar. E ele falou que provavelmente há 2 andares pra cima tinha os equipamentos dele e da equipe dele. Ele falou pra gente ir lá pegar. Só que então rolou um pequenininho acidente. Normalmente faço live em 2 canais ao mesmo tempo, só que o problema é que em um dos canais eu gravo as lives e no outro não. E eu não reparei que no que tava gravando a live acabou travando por causa de uma maldita notificação no meu celular, e por conta disso eu perdi boa parte do que acontece daí em diante. Mas não se preocupem, porque a única coisa minimamente relevante que aconteceu, que foi algo grande, foi eu conseguir um novo equipamento, o gancho. Sim, os equipamentos do Frank eram entre eles um gancho, e pegamos esse gancho. E não, ele não é que nem o gancho do jogo passado, ele tem algumas diferenças. Agora o gancho não funciona mais como o bate-gancho do Batman, que simplesmente você joga em um lugar e você vai em direção àquele lugar. Não, agora o gancho realmente funciona como um tipo de teia do Homem-Aranha, já que você pode grudar em um lugar e usar para se balançar de uma ponta a outra. E de início eu não gostei, eu realmente achei bem ruinzinho isso e tal, e eu preferi o gancho lá do primeiro jogo. Mas eu também entendo porque mudaram, porque simplesmente aquele gancho era pelão demais, você podia fazer o que quisesse com ele, e esse aqui é um pouco mais limitado. Combina mais com a gameplay também. E depois eu descubro que dá pra fazer um bug com ele quando você evolui ele pro nível máximo, que faz ele ficar muito bom, e combina também bastante com o parapente. E outra coisa que eu achei legal foi o fato do gancho agora fazer parte da história de verdade, porque no jogo passado ele era simplesmente um ponto que você evoluía. Então no jogo passado, se você quisesse mesmo o gancho, você poderia, antes mesmo de fazer a primeira missão do jogo, evoluir bastante pra consegui-lo, ou não pegar o gancho em nenhum ponto do jogo,
jogo, continuar seguindo, mas nesse jogo não, ele é algo obrigatório pra você querer continuar. Bom, agora que a gente já tinha passado da parte difícil e tinha conseguido o gancho, simplesmente agora a gente tava meio que na parte fácil, onde tudo parece que tá dando certo, onde depois de tantos desafios, tantas promessas, a gente finalmente está escalando o prédio e chegando perto de conseguir. Aí o jogo é todo bonito nessa parte, tá um dia ensolarado, uma música boa, tá muito bom demais, agradável. Sem sombra de dúvidas, esse momento da gente escalando o prédio e chegando no final é muito legal e realmente dá uma calmaria e uma excitação no coração. O problema é a Lawan, como sempre, porque ela teve a brilhante ideia de decidir atrás da gente, porque a gente tava em perigo, entre muitas aspas. Eu realmente não entendi por que ela decidiu ir atrás da gente, porque ela tinha vários momentos onde a gente tava numa merda, mas ela só decide vir atrás da gente e tentar nos salvar e nos ajudar quando a gente já tá quase terminando. Eu fiquei me perguntando como diabos ela vai chegar aqui. Literalmente os elevadores pararam. E até onde eu sei, precisa dos elevadores pra subir pelo menos um pouco, pra subir mais um pouco. Foi um zigue-zague enorme chegar até aqui, mas óbvio que ela vai chegar em algum momento. Mas ignorando esse detalhe, estávamos muito perto de finalmente escalar essa maldita torre que me custou muito tempo. Eu tava com pressa porque eu tava jogando há mais de 2 horas e eu tinha trabalho pra fazer. Eu sou CLT, infelizmente. E eu tava com medo de sair do jogo pra parar e acabar perdendo um pouco do meu progresso. E também perdendo esse momento todo épico e incrível que tava rolando. Então, apesar de estar animado, eu também estava correndo muito e com muita pressa para terminar essa missão. Tanto que eu consigo até bugar um pouco o jogo e dar uma leve trapaceada. Bom, quando chegamos no topo finalmente do prédio, eu percebo que simplesmente o meu detector de inibidores estava apitando. Eu comecei a tentar encontrar esse inibidor. Eu até descobri mais ou menos a localização dele. O problema é que eu não conseguia chegar lá, e como eu tava com pressa para terminar logo essa missão, eu decidi só esquecê-lo. Ou pelo menos deixar para acabar a missão e depois pegar esse inibidor. Ah, vocês se lembram das antenas do Far Cry 3 e 4? Então é a mesma coisa. Eu odeio igualmente subir nessa maldita antena e todas as outras que tem. E sim, essa não é a única antena que temos que subir. Depois vamos ter que subir em algumas outras, tanto para fazer missões secundárias quanto para principais. E eu não gostei nem um pouco, porque é uma escalada chata, difícil e em alguns momentos meio injusta. Finalmente, depois de muito tempo, conseguimos escalar a maldita torre e chegamos no local. E durante esse trajeto, o Frank nos ajudou um pouco nisso e também conversou com a gente durante uma parte da escalada. E ele conversou sobre o motivo dele e o grupo dele terem tentado escalar essa torre antigamente. Que ele tinha a ideia de criar uma rádio própria, chamada Rádio Nova Esperança, onde ele ajudaria sobreviventes com informações e essas coisas. E quando a gente finalmente escala, a gente tem a opção de entregar a rádio pro Frank ou pro Jack Match. E eu realmente estava bem indeciso sobre essa escolha, e foi realmente a que eu tive que parar bastante pra pensar, porque eu gostava dos dois personagens, estava querendo ajudar os dois. Mas temos que lembrar que a pessoa que conseguiu organizar todo o projeto, reunir toda a gente pra fazer a gente escalar, foi o Jack Match. E apesar de sim, o Frank ter nos ajudado lá no meio do caminho, o Jack Match foi a principal pessoa que nos ajudou a subir isso aqui. E ele também tem as informações que podem me levar direto pra minha irmã, então eu devia mais a ele. E Jack Match foi a minha escolha. Só que eu me arrependi um pouco dessa decisão, porque eu não sabia que o rádio ia ficar constantemente tocando isso. Pacificadores, é servir a cidade e exterminar os infectados. Cansou do caos? Quer mais ordem? Chegou a hora de tomar uma atitude. Junte-se aos pacificadores. O segredo para uma cidade em ordem pode ser você. Cadastre-se hoje mesmo. Sim, dependendo da área que eu estiver andando da cidade, eu vou ficar ouvindo a droga dessa propaganda dos pacificadores sem parar no meu ouvidinho. E sim, nessa cutscene tem zumbis e sobreviventes um do ladinho do outro. É muito engraçado que do nada os zumbis spawnaram junto com os sobreviventes. Como é uma cutscene, eles não se atacam. Bebe. Como diabos tu chegou aqui? Também fico feliz de te ver.
Sim, eu tava me perguntando isso naquela hora e até mesmo agora. Depois de tudo que passamos, essa mulher simplesmente spawna aqui. Simplesmente um exército morreu, encaramos 1 bilhão de coisas, precisamos de novos equipamentos pra escalar, mas ela conseguiu. Como? Não sei, ela só conseguiu. Velho, aqui é onde eu tenho certeza que eu não gosto dela e que eu odeio ela. Tipo, até esse momento eu simplesmente só não curti ela, mas agora começou a ser papo de ódio, velho. Porque ela começa a encher o saco falando, ai, você me deve, ai, meus sapatos, eu destruí eles pra vir aqui, ai, blá 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 blá, ai, choro, ai, como eu sofro. Velho, ô personagem chato da miséria, como eu te odeio, Wawan. Você tá... Merda. Não, eu não peguei o... Agora ninguém vai te achar. Então, o motivo de eu estar chorando era dois. Simplesmente eu não tinha pegado o inibidor que tava no topo do prédio. Eu pensei que eu poderia pegar depois de acabar a missão. E o segundo motivo é porque eu também queria pular do maior prédio da porra do jogo sozinho. Eu não queria que fosse uma cutscene. Pô, velho, eu escalei todo esse prédio e não tive nem a oportunidade de pular, é o mesmo? Maldição, velho. Lawan, sua canalha que me obrigou a pular, velho. Nossa, Lawan, o meu ódio por você é gigantesco. Maldita, e ainda vai me obrigar a pegar um sapato pra tu. E sim, agora nosso objetivo tá mais claro do que nunca. Pegar o sapato da Lawan? Não, arrumar uma forma de matar ela de uma vez, pelo amor. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 17 do Morrendo no Dying Light 2. Começamos exatamente de onde paramos. Depois de sair da droga do prédio mais alto, caímos no segundo prédio mais alto. Maldita Lawan, como eu odeio ela, velho. Eu tava no prédio mais alto, eu queria pular do prédio mais alto, mas eu teleportei pro outro, velho. E eu ainda perdi o inibidor. Lawan maldita, velho. Eu até pensei em talvez tentar voltar pro prédio mais alto, mas estava muito longe e não daria. Comecei a mexer na minha árvore de habilidades. Como vocês podem ver, eu já evolui bastante. Só que eu preferi não comentar boa parte das coisas que eu evoluí. E agora, com certeza, eu não vou comentar mesmo, porque eu já peguei simplesmente tudo que era realmente útil e interessante. O resto das habilidades eram praticamente inúteis, ou específicas demais para eu realmente me importar em pegá-las. E daqui em diante, a única coisa que eu vou realmente focar em pegar é inibidores, porque continua sendo muito útil e muito importante. Infelizmente, eu não podia mais pular do prédio mais alto, mas eu ainda podia pular do segundo prédio mais alto. E foi legal. A gente vai falar com a Lawan e ela fala que a gente tem que ir lá no apartamento, sei lá do qual, pegar um tênis pra ela que ela tinha deixado guardado. E a gente até questiona por que ela não vem junto. Ela só fala que foi que eu peço te entregar do tênis, tu que vai lá. Nossa, maluco, na primeira oportunidade de deixar ela morrer, eu vou deixar ela morrer, velho. Por favor, venha uma opção em algum momento de escolher deixar ela morrer. Entramos no apartamento. Vocês acham realmente que eu tava procurando pelos sapatos dela? Nem a pau, eu tava procurando pelo inibidor que estava a centímetros de distância de mim, mas eu não sabia aonde. Enquanto vamos andando por esse apartamento, encontramos várias pistas que esse apartamento era dela. Bom, isso era óbvio, né? Afinal, as coisas dela estão aqui. E aparentemente ela morava aqui com alguém. E nessa procura pelos sapatos da Lawan, até achamos um arco e flecha bom, só que eu nunca vou usá-lo porque realmente eu só fiquei nas faquinhas. Eu fiquei traumatizado e muito infeliz com o que fizeram com o arco e flecha realmente. Arco e flecha nunca mais. Vai ter algo além de um sapato aí dentro. Com certeza vai ter uma cartinha de amor ou alguma coisa do tipo. Que pena. É um belo ninho de amor, com vinho, essa vista e música. Tipo, tô começando a ver uma Lawan totalmente nova. E quer saber? Eu não culpo esse cara, quem quer que fosse, por gostar dela. Eu não queria... Lawan, espera. Era o Hakon. Bom, pelo menos agora sabemos o porquê ela tava tentando matar o Hakon lá no começo do jogo. É claro, além desse divórcio entre os dois, também tinha um outro motivo, que era o fato de ele ter abandonado os vigilantes noturnos. Mas quem liga pra isso, né? Casos de família é bem melhor. Bom, depois de pegarmos o sapato da Lawan, esperamos que ela vá nos encontrar na saída da porra do apartamento. Mas não, ela tá em outro lugar bem longe. Putz grila, Lawan, eu te odeio muito, velho. Bom, agora temos um momento e tal,
com a Lawan no telhado, à noite, ao fogo. Eu pensei até que rola um clima, mas não rola não, velho. Talvez eu tenha feito as escolhas de diálogos erradas, mas não rolou nada, infelizmente. Ao mesmo tempo, felizmente, eu odeio essa mulher. Vai te lascar, Lawan, vai te lascar, mulher. Quando acordamos na manhã seguinte, a Lawan, felizmente, não estava mais conosco para nos encher o saco. Então ligamos para Jack Matt para tentar mais sobre os caras do EGE. Ele fala que finalmente achou algo concreto e a missão principal foi liberada. Só que eu decidi fazer outra missão no lugar. Eu até pensei em contar a história dela, mas dane-se, vamos só ir pra lá fazer. E se tem algo que eu posso dizer é, quanto mais eu jogo esse jogo, mais eu gosto de explorar o mapa, velho. É muito divertido. E, velho, com a adição nesse gancho no parkour, as coisas ficaram bem mais legais. Ainda mais quando eu descobri que o gancho não gasta estamina direito. Então mesmo se eu ficar spamando o gancho, simplesmente ele não vai gastar direito estamina. Eu mais recupero do que eu perco. Fazemos a missão secundária, que foi bem rapidinho. Era só entregar a corrente que eu tinha pegado de um dos soldados lá na torre. No caso, eu só precisava entregar a corrente pra mulher do Leon aqui, né? E depois disso, missão completa. Ela até me passou uma outra missão secundária, mas eu não fiz não, velho. Taquei o dane-se pra isso. Agora vamos falar com Jack Matt sobre a droga do nosso acordo. Vocês lembram do acordo? A gente subia na Evicin Tower, ligava todos os Paranauê e ele em compensação achava a droga do médico do EGE pra nós. Então, quando chegamos lá e cobramos a nossa parte do acordo, ele falou que não achou ainda o médico, velho. Putz grila, Jack Matt. Só que dessa vez o Aiden fez diferente, velho. Matt, eu dei o pontapé inicial de toda a sua lavagem Desculpa, campanha de conscientização. E você não pode nem achar uma pessoa pra mim? Pensávamos ter encontrado uma pista 2 dias atrás, mas não deu em nada. Jack, eu não quero saber. Tá demorando demais. Você prometeu. Porra, Matt. Não era pra ser desse jeito. Estou impressionado, o protagonista finalmente teve bolas pra reclamar sobre alguma coisa. Porque toda hora o protagonista só tá lá, ai, tá bom, eu faço, em troca do favor. Isso tá acontecendo desde o início do jogo e ninguém cumpre com a droga do favor. Primeiro veio o Heitor, depois a dona do bazar, agora o Jack Matt, velho. Ninguém cumpre a droga do acordo. Aí, só dessa vez, finalmente o protagonista decidiu ter bolas e falar alguma coisa. Só que não deu em nada, porque, né, estamos de mãos atadas. Deveríamos ter seguido a droga do João, mas agora é tarde demais e temos que fazer o trabalho sujo do Jack Matt de ligar mais antenas. Mas antes de fazer a missão principal, eu precisava fazer uma pequena coisinha, que era pegar mais troféu de infectado grande, que eu conseguia de voláteis. E esses troféus eram importantes para eu evoluir meus equipamentos, inclusive as faquinhas, que só faltava um nível para elas ficarem no máximo. Então eu atraí os voláteis para mim e fui para um cantinho onde eles não conseguiriam me alcançar direito. E lá eu fui matando todos os zumbis que eu encontrava pelo caminho com arco e flecha, faquinhas e tentava de qualquer forma, no caso. Agora sim, eu poderia colocar um item no nível máximo, que eram as faquinhas. E velho, as faquinhas me ajudaram muito daí pra frente, porque elas já me ajudavam antes, só que agora bem mais. Principalmente no stealth, porque agora ela conseguia matar inimigos comum no primeiro hit na cabeça. Isso quer dizer que zumbis e soldados comuns poderiam simplesmente ser mortos sem fazer barulho. Isso facilitava muito no meu stealth. E vocês vão ver o nível de utilidade disso logo. Enquanto nós estávamos no caminho para nossa missão principal, simplesmente o Frank ligou pra gente perguntando sobre a Lawan, porque ele não encontrou ela e não consegue ligar para ela também. E algo muito estranho é o Aiden simplesmente não está ligando. Sim, o cara que ficava preocupado com ela pra caralho não tava ligando, que simplesmente ninguém consegue contatar a porra da mulher. E eu não ligo pra Lawan, mas tipo, é muito estranho o personagem que parecia gostar dela, agora não tá ligando, que ela só sumiu. Chegamos no primeiro prédio que o Jack Matt queria que a gente escalasse. Foi uma escalada até que bem interessante. E as escaladas para subir nos prédios e ativar as antenas não é chato, mas também não é a coisa mais divertida do mundo. No meio do prédio eu encontrei alguns zumbis dormindo e minha ideia era matar stealthmente, só que sem querer eu usei o gancho, o zumbi acordou, então eu meti a faquinha nele. E quando a faquinha matou direto, eu pensei que talvez a faquinha esteja forte até demais. E fiquei pensando se realmente daria hit kill nos inimigos. E né, eu não tentei nesse que tá na frente, mas eu tentei depois. E quando eu confirmei que agora a faquinha dava hit kill nos inimigos comuns, eu fiquei super alegre. Chegamos ao topo do prédio. Agora tínhamos a infeliz obrigação de também escalar a antena, que nem foi na Evicin Tower. Isso é a mesma coisa, só que levemente diferente. É tão chato quanto. Mas pelo menos a vantagem de escalar essas torres e ligar elas é que
todos os inibidores na área em volta da torre ficam visíveis no mapa pra mim, facilitando pra eu poder encontrá-los. Depois de finalmente ligar a antena, o Jack Matt liga pra gente, só que do nada uma explosão repentina acontece e ele fala pra gente ir lá conferir. Só que antes de ir para lá, eu tinha visto ao longe, um prédio mais baixo, um baú do EGE que dava pra pegar tecnologia militar. E a minha ideia era primeiro ir nesse baú e depois ir na missão. Só que o problema era que enquanto eu tava planando em direção ao baú, simplesmente começou uma contagem regressiva. Eu tive que correr pra missão principal. Isso foi broxante. Eu queria ter pego uma droga do meu baú antes. E é o que eu não comentei sobre a voadora do jogo, que torna ela um pouco mais divertida de se usar que a do primeiro, é que dá pra usar ela parado, velho. Sim, dá pra usar a voadora parado. Ao contrário do primeiro jogo, que você era obrigado a pelo menos correr pra isso. Eu não sei se é algum bug do jogo que os caras não fizeram direito programação. Eu só sei que é muito engraçado a voadora parado. Oxi. Vai morrer, mano. Au! Voadora! Tem lógica poder fazer isso? Não, não tem lógica, mas é engraçado demais, velho. Eu aproveitei isso muitas vezes. Ai, como eu queria tanto o meu gancho do primeiro jogo. A vida seria muito melhor com aquele gancho. Ainda tá pra usar do mesmo jeito? Sim, velho, eu descobri algo muito interessante e muito útil, que tem um bug nesse jogo, ou talvez tenha sido proposital, onde se você ficar spamando o botão de usar o gancho, o protagonista ganha impulso. E eu uso isso muitas vezes, principalmente combado com o parapente, e ajuda demais em muitos pontos do jogo. É claro, simplesmente não é perfeito, como é algo que acho que não deveria ser do jogo, simplesmente muitas vezes ele não funciona bem. E outras vezes ele nem se segura direito na porra do gancho, mas não deixa de ser muito útil em muitos momentos diferentes. Eu acabo voltando para aquele baú de tecnologia militar e faço aquele bug de ficar farmando infinitamente tecnologia militar, porque agora eu queria melhorar meu gancho no máximo. Mas eu não fiz isso por muito tempo, porque eu já tinha bastante tecnologia militar, só queria mais um pouco para garantir que eu fosse evoluir o gancho pro máximo. E agora a minha missão estava clara, ir atrás do máximo de inibidores possíveis para minha gameplay, porque eu estou viciado em ficar drogado. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 18 do Morrendo no Dying Light. Adivinha o que eu fui fazer? Exatamente, pegar inibidor, porque agora eu vou ficar muito viciado em coletar inibidor. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar numa zona escura de dia. Sim, eu não deveria estar aqui dentro, mas eu tava viciado e o inibidor tava logo ali. Então eu entrei nessa zona escura cheia de voláteis e um gigante, peguei o inibidor e saí correndo. Continuamos nossa missão de ligar antenas pro Jack Matt. E assim que botamos uma antena para funcionar e ligamos pra ele, o safado vem com um papo perguntando se a gente pode ajudar ele com o roteiro dele pra próxima eleição. E a gente tem a opção de ajudar, só que eu prefiro simplesmente só perguntar sobre o médico do EGE, porque vá se catar, Jack Matt. Mas não dá nem tempo pra ele responder, porque do nada mais renegados aparecem e tentam explodir mais uma antena. Novamente eu tenho que ir lá encacetar todos na porrada. Eu cheguei pra meter o cacete neles da melhor forma possível, usando gancho, dando voador e usando as faquinhas, principalmente porque elas eram muito apelonas. E velho, foi fácil e rápido acabar com esses inimigos. Também cheguei no segundo grupo de renegados que também tava tentando destruir a torre, só que foi fácil lidar com eles, já que o fato de todo mundo estar no telhado facilita muito, é só dar voador e mandar todo mundo pra longe. Ainda mais porque dá pra dar voadora parado, então pelo amor, não tem nem chance de eu morrer. Esse jogo pode ter vários problemas aqui e ali e ser inferior no primeiro em muitas coisas, mas se tem algo que eu gostei nesse segundo jogo foi o parkour, porque é o gancho ser diferente do primeiro jogo e ter a adição do parapente foi muito legal. Dá pra combar os dois em muitos momentos e pelo amor, fica muito divertido. Eu me sinto o maior foda de todos, o melhor parkoureiro do mundo. Bom, voltamos pro Jack Matt, ele finalmente nos dá uma informação sobre o médico do EGE. No caso, ele chama um cadete que aparentemente estava lá na Velha Veledor, que era onde está o médico do EGE. Esse médico é alguém que a gente conhece, entre muitas e muitas aspas, já que o Aiden reconhece o nome, só que a gente não. E o motivo da gente não reconhecer o nome é porque essa personagem só apareceu uma única vez, num único momento bem foda-se. E é capaz de eu mostrar a personagem que vocês não reconhecerem quando ela realmente apareceu pela primeira vez. Afinal, até mesmo eu que tava jogando o jogo demorei muito tempo pra reconhecer quem era a personagem. E outra coisa interessante que ele fala é como está a Velha Veledor depois que os pacificadores bem foram derrotados
derrotados. Simplesmente tá rolando uma anarquia por lá. Velho, o melhor sistema do mundo, anarquia pura. O médico tá morrendo, com certeza vai ter alguma missão secundária envolvendo eu precisar pegar remédio pra ele. Sim, o jogo dá a entender em muitos momentos que o Jack Matt tá com algum tipo de doença e tá morrendo. Em muitos momentos ele aparece tossindo e o resto do pessoal até se preocupa perguntando se ele tá bem, só que ele sempre desconversa. E teve um momento da gameplay onde o nosso protagonista tentou ligar pro Jack Matt e quem atendeu foi o médico dele. Só que vocês querem saber de uma coisa? Isso não é importante. Em nenhum momento a gente tá com o Jack Matt, ele começa a morrer na nossa frente e fode alguma missão, ou a gente tem alguma missão de pegar algum remédio pra ele. Não, só é completamente ignorado e esquecido. Isso não tem relevância, ele só tá morrendo, tossindo e dane-se. A gente nunca sabe o que ele tem, a gente não sabe se ele vive até o final, a gente não sabe de nada. Também nem sei se tem alguma missão secundária que envolva salvar o Jack Matt da doença dele ou algo do tipo, só sei que eu não encontrei e nem vi. Depois dessa conversa com o Jack Matt, em vez de voltar pra Velha Veledor, eu decidi pegar o máximo de inibidores possíveis, e o lugar que mais tinha inibidor era sempre os prédios do EGE. E eu não tava indo muito neles porque sempre tinha algum zumbi infectado acordado no meio do prédio. E o problema é que esses zumbis não dava pra matar no stealth, porque sempre que eu chegava perto das costas dele, eles olhavam pra trás. E como essa missão de invadir os laboratórios do EGE é pra ser no stealth, simplesmente se o zumbi acordado me vê, ele acorda todo o resto e a missão vai pro beleléu. Mas agora eu tinha as faquinhas mortais. E com essas faquinhas eu era capaz de dar hit kill nesses zumbis acordados sem fazer um mínimo de barulho. E com isso entrar nesse laboratório cheio de inibidores se tornou muito mais fácil e rápido. Comecei a escalar um prédio porque lá em cima tinha um baú com tecnologia militar e eu precisava para evoluir a desgraça do meu gancho pro nível máximo. E com o gancho mesmo não estando no nível máximo foi bem tranquilo escalar porque o gancho simplesmente facilitava muito tudo que eu tentava fazer envolvendo escalada. Depois disso eu fiz aquele bug lá de ficar farmando infinitamente tecnologia militar. Depois de pegar uma quantidade que eu achava que era ok, eu decidi ir para um outro prédio ali perto porque eu queria escalar a torre para liberar mais informações sobre onde tinham mais inibidores. E eu já tava fazendo muita missão secundária antes, mas agora eu comecei a fazer ainda mais porque eu tava sentindo que eu tava começando a chegar no final do jogo. E eu tava amando muito jogar esse jogo, tava tão divertido, se não mais divertido do que o primeiro jogo, eu não queria que acabasse agora. Então eu fiz muita coisa secundária que eu não precisava fazer só pra durar mais tempo. Uma dessas coisas era pegar o máximo de inibidores possíveis e liberar torres. Depois de dominar aquela torre, fui fazer aquela missão secundária que envolvia armas de fogo, onde eu tinha que pegar os códigos e tudo mais. Essa missão é bem longa mesmo. E depois da última coisa que eu tive que fazer, eu fiquei um pouco traumatizado, deixei pra só continuar agora. E no caso, eu tinha que encontrar um cara nesse prédio. Deveria ter os códigos, só que infelizmente, quando encontramos o cara, ele não tinha mais a droga dos códigos. Quando chegamos num outro lugar que o gordinho falou que deveria ter os códigos, descobrimos era uma armadilha esse tempo todo e agora temos que derrotar um monte de soldados que, foda-se, eu tenho faquinhas e voadores, isso foi rápido e fácil. Mas como as faquinhas estavam muito apelonas, eu preferia evitar usar elas o máximo possível por enquanto. Depois de derrotar todos esses inimigos random, pega o código e aparece aquele gordinho de antes e matamos ele também. Ai meu Deus, o parkour desse jogo é delicioso, velho, eu não canso de fazer parkour, velho, é bom demais. Bom, infelizmente o nosso querido coleguinha que estava nos ajudando a conseguir as armas e os códigos acabou sendo capturado pelo Tarkhead, o nosso inimigo da vez. Eu sei que vocês não estão nem aí pra história secundária, mas é importante pelo menos falar, né? Encontramos o Tarkhead, ele quer fazer uma troca, os códigos pela vida do cara. Só que antes ele também fala pra gente ir lá pegar o decodificador em uma das instalações do EGE. Sim, além dos códigos também tem um decodificador dos códigos. Pra minha imensa alegria, o decodificador sabe onde fica? Exatamente numa instalação de ciência do EGE onde tem inibidores. Eu fiquei tão focado em catar os inibidores que eu até esqueci que eu tava fazendo uma missão ali dentro. E eu quase passo reto pela missão principal, só que por um momento, um breve vislumbre de consciência me voltou e eu lembrei que eu tava fazendo uma missão. Eu consegui pegar o decodificador e continuar a minha missão principal. Voltei lá pro Tarkhead, entreguei o decodificador junto com os códigos e o safado, no vez de liberar o nosso coleguinha, ativou a bomba que tava com ele, que né, era por cronômetro. Porque sempre tem um cronômetro pra dar tempo da gente chegar lá e salvar o nosso amiguinho. E foi exatamente o que a gente fez. A gente chegou lá, salvou o nosso amiguinho e ele falou que tinha botado um rastreador
rastreador na droga do Tackhead. Isso era bom, porque agora era só segui-lo, correndo a 1000 por hora. E velho, o maluco tava a cavalo, velho, porque ele tava muito rápido, mesmo com parapente eu não conseguia alcançá-lo. Eu sei que isso é proposital do jogo, porque não é pra eu alcançar ele de verdade. Mas é muito engraçado eu na velocidade máxima do meu parapente, o cara lá à base de pernas conseguindo ser mais rápido que eu. Bom, alcançamos facilmente o Tackhead e agora se iniciou uma boss fight entre muitas asas. Porque foi só tirar meia dúzia de faquinhas e todo mundo morreu. E um coquetel molotov, mas a gente ignora esse ponto porque o foco é nas faquinhas. Eu taquei o dane-se mesmo, velho. Foi todo mundo recebeu faquinha aos montes, velho. Bom, conseguimos pegar o decodificador lá do Tackhead, né? Dos restos mortais todos facados nele. Esse decodificador também servia como um belíssimo de um rastreador, né? Já quanto mais perto a gente chegava, mais apitava a droga do decodificador. E eu tava super tenso, porque tinha muita brecha pra aparecer algum zumbi gigante pra me atacar. Eu imaginei que ia acontecer isso, que ia aparecer algum zumbi gigante escondido aqui e ia começar uma boss fight de verdade, mas não foi isso. Encontramos o lugar onde finalmente tinham as armas de fogo de verdade. Real, durante toda a missão tava pensando que era mó ironia, que a gente tava caçando um lugar e no final a gente ia chegar lá e bum, não iam ter armas de fogo de verdade. Porque sei lá, já foram roubadas antes, sumiram, explodiram. Eu pensei que o jogo ia falar alguma coisa que ia mostrar que a gente não ia poder ter arma de fogo. Mas não, realmente as armas estavam todas ali. E a gente pegou uma pistolinha qualquer pra nós. E sim, a gente pode usar essa pistola. E sim, a missão acaba aí. Pegamos nossa arma e caímos fora. Eu até pensei que esse nosso aliado ia se demonstrar um belo de um inimigo e a gente ia começar uma batalha de arma de fogo, mas não, ele só é um cara legal mesmo e dane-se. Somos simplesmente teleportados pra de volta a algum acampamento qualquer e pelo amor, velho, temos 2 pontos de agilidade pra evoluir, 1 de força e 3 inibidores pra melhorar nossas habilidades. Simplesmente eu tô farmando muita coisa. E não é aura, velho. Eu não estou farmando aura, eu tô farmando XP, velho. Mas, como eu já tinha falado, eu já tinha pegado todas as habilidades, tanto na categoria de força quanto na categoria de agilidade. Então o resto eu realmente não utilizo. Bom, voltamos pra Velha Viledor e entramos no bazar depois de muito tempo. E infelizmente a primeira pessoa que encontramos é o Barney. Eu decido questionar ele sobre como as coisas ficaram depois que eu fui embora e aparentemente tava tudo ok, nada demais, todo mundo tava ganhando, todo mundo tava feliz. Então a gente pergunta sobre a tal médica do EGE e ele fala que aparentemente os renegados também estavam atrás dela e agora ela tava escondida junto com a Sophie lá no canto da cidade. E agora sim, tava na hora de testar essa belezinha aqui. Pronto, vocês me viram usando a arma de fogo, agora podem esquecer ela porque eu simplesmente eu não uso mais ela. E vocês perguntam por quê? E apenas sim, porque sim, eu só não uso. A arma fica lá o tempo todo no meu inventário, mas eu não uso ela. Sim, eu deveria sim ter usado mais vezes essa arma de fogo, deveria, mas eu não uso. Eu só esqueço ela e dane-se ela. Quem precisa de armas de fogo quando se tem faquinhas, né? Mas agora nossa missão estava muito clara, precisávamos encontrar a Sophie, que estava acompanhada da tão querida médica do EGE que tanto queríamos. Precisávamos ser rápidos porque os renegados também estavam atrás dela.